Patrícia Costa. Estamos juntos com você aqui no Em Sintonia, no nosso momento Papo Sintonia, trocando informações com você e hoje trazendo um assunto muito importante, dois pilares da nossa sociedade que podem caminhar juntos, educação e saúde. É a nossa convidada, a professora Joanice Bezerra, licenciada em Letras, pedagoga, especialista em educação especial, terapeuta transpessoal em formação, psicopedagoga e conselheira vitalícia da Associação Brasileira de Psicopedagogia, aqui para o Regional Bahia. Bem-vinda, Joanice, prazer recebê-la de volta. Sempre bom estar aqui para conversar sobre temas tão relevantes e pertinentes neste nosso contexto, sobre educação, consequentemente saúde, porque ser saudável envolve o ser como um ser integral. E o processo e a educação e o processo de aprendizagem contribui, assim, primordialmente para que essa saúde seja revelada em todos os aspectos, emocional, físico, espiritual. E a instituição escola, nós educadores temos, assim, um papel fundamental junto com a família para promover esta conquista do sujeito, esta conquista do ser humano no seu processo de desenvolvimento em todas as fases. Portanto, em especial nas fases iniciais, que é quando o processo de formação se inicia, nós contribuímos neste desenvolver do sujeito e os reflexos disso se mostram na fase adulta. Sim. Quando o adulto revela a criança que foi, e a criança que nunca deixa de ser, porque a nossa criança interior nunca pode morrer, né? Na nossa espontaneidade, na nossa naturalidade, e isso contribui bastante para que nós possamos ver o nosso meio ambiente, o nosso conviver, seguindo a conquista, né, a proposta do milênio de aprender a ser, a conviver, a aprender. E aí, isso aí vai dando suporte, subsídios, para que nós possamos seguir em frente, né? É um aprendizado, né? Ser, conviver, como a nossa sociedade está precisando disso. E a cada momento, a cada época, isso fica mais forte. Nós vivemos uma pandemia onde percebemos o quanto esse conviver, ser solidário, apoiar aquele outro que não tem a mesma condição que eu, mas que eu posso fazer diferente. E o quanto a educação, esses dois pilares, educação e saúde, há uma relação intrínseca, né, entre esses dois pilares. Porque quanto mais educação, informação, orientação, uma sociedade tem acesso a essas informações, talvez mais saudável também, porque as escolhas podem muitas vezes vir motivada por outras questões culturais, comportamentais, mas muitas vezes a escolha está atrelada àquilo que eu sei. A minha informação para as melhores escolhas, hábitos mais saudáveis, vem muito da informação que eu tive, não é, Joanice? E todos esses pilares vêm cair, né? Vai fechar no aprender a fazer. Porque o fazer, o realizar, ela vem, se materializa nas minhas ações, nas nossas ações. E aí eu vou contribuir com tudo aquilo que às vezes a gente diz assim, mas isso não é problema meu, porque eu moro em tal lugar, isso não acontece, né? A gente está vendo agora a questão da dengue, que é uma questão assim, que todos precisam participar. Mas a gente ouve crianças, adolescentes e pessoas também um pouco desavisadas e assim, mas na minha rua não tem isso, na minha casa não tem isso. Mas hoje nós estamos já certíssimos quanto à condição do sujeito, que um está ligado ao outro, porque nós vivemos numa sociedade. Então, assim, se a minha rua não tem água, se a minha casa, na minha família, mas eu tenho o meu entorno. E aí, o estudante que é trabalhado
para que ele possa ter uma aprendizagem significativa, ele vai chegar na casa do colega, na própria casa dele, vai dizer, não, vamos prevenir, não vamos colocar isso aí. O diálogo, a conversa, vai ter um objetivo, não só para me proteger, para nos proteger. E isso é tão interessante que a gente vê também crianças dizendo para os pais, mas papai, mamãe, titia, um adulto, né? O adulto da relação nem sempre é o que tem mais idade cronológica. Ele diz assim, por que essa planta está aqui dentro da água? A professora disse que pode estar com... E tantas outras questões. Você chega no banheiro e a água está lá pingando. Aí a criança diz assim, precisa fechar. Olha a escola contribuindo efetivamente e afetivamente num processo de transformação. Começando pelo cuidado da saúde dentro da própria comunidade escolar. Eu sou de uma época em que eu lembro, na escola tinha as enfermarias, não sei como está isso agora na rede pública, nas escolas privadas, onde havia um sistema de saúde. No período de vacinação, por exemplo, a escola também recebia as equipes para fazer a vacinação. Não só por ter uma estrutura, ser um equipamento dentro de uma comunidade, que às vezes é o único local para fazer esse serviço de vacinação, para fazer o serviço de troca de informações, tem o posto de saúde importante dentro das comunidades, mas a escola, por ter aquela estrutura física, pode fazer esse trabalho de orientação. Mas não só por isso, por ser a escola também o local onde tem ali pessoas que estão ali dispostas a receber informações, pode ser também um canal de passar essas informações sobre saúde. E a criança que ouviu da professora, ele leva esse conteúdo para a casa e dissemina essa informação. Agora, minha pergunta é, a escola, ela está consciente disso? Desse seu papel social, que além de ensinar o conteúdo básico, escolar, do currículo, dos conteúdos lá previstos para cada série, português, matemática, história, ela pode ir além, ensinar cidadania, ensinar autocuidado. A escola tem noção de que ela tem esse papel, e isso está também nos projetos de cada escola, incluir esse papel também. Como é que está isso, Jonice? Eu acredito que as colegas, né, da área de educação, as colegas e os colegas, né? Então, eu acredito que sim, pelo menos a maioria, nós hoje já temos essa conscientização e as escolas já trabalham nos seus projetos, nos projetos que fazem. Talvez, né, porque a gente não pode falar em unanimidade todas as escolas, porque a gente não conhece todas as escolas, mas aquelas que eu conheço está preocupada, porque é uma preocupação que envolve também a minha família, também o meu eu e todos nós. E aí, quando nós damos significado ao que nós estamos conversando com eles, que o conteúdo sai do papel e vai para a minha vida, eu desperto o interesse. Ah, mas aconteceu isso na sua casa. É um bate-papo real daquilo que está no papel, que sai para a vida prática. E aí, nós percebemos, com os nossos aprendentes, que o interesse, a motivação é outra. E aí, quando eles chegam lá, que constatam que aquilo que foi conversado na escola, com o professor, com a professora e também com os colegas, porque o processo de aprendizagem é do grupo, o professor hoje nós já temos uma visão que não é aquele que detém unicamente o conhecimento, esse processo vai se construindo, ele vai estimulando. Esse facilitar, às vezes, é compreendido como um pouco diferente do propósito. O facilitador é um mediador, é aquele que joga a semente e espera que esses jardineirinhos venham pegar essa semente e cuidar para ver brotar frutos, né? O grande mestre dos mestres
coloca essa parábola do semeador. E aí, quando eles são estimulados e vão para a luta, para a busca, essa luta é uma luta mental, é reflexiva, e aí eles colocam, eu não concordo, o não concordo é maravilhoso. Por que não concorda? E aí a gente vai desenvolvendo esse diálogo. É difícil, claro, porque nós contamos com uma classe, com uma turma de uma diversidade imensa. Então, nós temos pessoas e pessoas que já conhecem isso, que já sabem daquilo. Então, assim, claro, mas é a diferença que se junta para que se forme um todo. Isso. É nessa diversidade. É a diversidade. Cada aluno, né? Cada aprendente, como foi que aprendemos aqui com a nossa professora, ele chega com uma realidade. Talvez na casa dele, cuidar do lixo, fazer coleta seletiva, cuidar do meio ambiente, que limpeza, que higiene, não são coisas que estão sendo ali desenvolvidas naquela educação básica, sabe? Aquela educação de casa, de berço, que primeiro a gente aprende em casa e leva para a escola e vice-versa, talvez lá, pelas diversas situações, falta de informação, e aí a gente não está aqui no julgamento dessas famílias, nós estamos aqui constatando uma realidade. Então, às vezes, na casa dessa criança, é tudo lá de qualquer jeito, ninguém liga para nada, o quintal está sujo mesmo, até a higiene pessoal está comprometida. Mas quando ele chega na escola, a escola teria sim que ser esse lugar onde ele começa a repensar diferente. Ele pode até ver uma realidade na escola, a escola primeiro precisa estar limpa, precisa estar cuidada, amanhã é dia D. Será que as escolas não estão fazendo o seu próprio mutirão, o seu dever de casa? Será que as escolas estão olhando para os seus terrenos, para as suas áreas, seus espaços de convivência? Está tudo limpo mesmo? A dengue, será que também não está lá dentro da escola e eu também não estou olhando? Então, essa escola precisa também ser essa referência para que quando esse aluno chegue lá, ele olhe a realidade da escola, que seja a escola o lugar onde ele desperte, não, isso aqui está errado e eu posso fazer diferente. Agora, a escola precisa também estar fazendo o seu dever de casa. E como é que nós estamos nesse quesito? Você conversando, eu me lembro, na época, eu estava ainda, porque agora eu já estou aposentada como professora, trabalho como psicopedagoga. E, assim, meus alunos ouviam a conversa, eu vou quebrar a cadeira, porque a cadeira do governo é pública. Meu pai está pagando estudo na escola pública. Sim, a escola é nossa. Se é pública, é nossa. E essa conscientização dessa criança, desse adolescente, não é por mal, é por ignorância. Isso. E aí nós precisamos esclarecer. Não, essa cadeira é nossa. Hoje você está sentada nesta cadeira. Amanhã, um outro colega, um outro companheiro precisa dela. Mas a concepção desta criança, deste adolescente, e a gente chegava e via cadeiras e mais cadeiras quebradas, paredes riscadas, sabe? Porque assim... Muito isso, na escola pública com aquele aspecto de sujeira, de ser descuidado, e todo mundo vê aquilo e deixa. E às vezes, assim, mas é a gestão, nem sempre. Nem sempre. Então, a gente precisa fazer um trabalho de pertencimento. Eu pertenço a esta comunidade, a esta escola, a esta família, a esta sociedade, a este tudo. Porque tudo isso eu faço parte. Então, esse pertencimento precisa ser trabalhado. E também dá para mostrar para cada um indivíduo a potencialidade que existe em nós. Mas eu não consigo fazer tudo. Mas eu consigo fazer o máximo que eu posso. Porque o grande desafio nosso, no momento, não é competir só com o outro, é competir consigo mesmo. Então, se eu vejo uma cadeira fora do lugar, uma torneira, eu vou no shopping, eu estava no shopping, alguém saiu e deixou a torneira pingando, aberta. Então, o que é que eu posso fazer? Tinha uma jovem perto de mim, e ela viu quando eu fechei. Eu não falei nada. Ela já estava Mas as ações falam mais do que as palavras. Ela olhou assim
E eu não sei o resultado disso, mas com certeza tocou um pouco. No mercado, por exemplo, a gente vê, né, aqueles espaços ali onde tem os frios, as pessoas abrem, retiram o seu frango, deixa lá aberto. E aí, então, são pequenas atitudes que a gente precisa rever no nosso dia a dia. Patrícia e ouvintes, a gente pergunta assim, vamos falar de ecologia? E aí as pessoas começam a falar das árvores, das baleias, do céu, do mar. Eu digo, está faltando um elemento, está faltando algo. Sim, mas a gente está falando da natureza, está faltando algo. Que algo é esse? Se já falamos de tudo. E eu? Onde é que eu estou neste processo? Eu também sou a natureza. E a educação, como a gente estava conversando lá no banheiro do shopping, ela é realizável em todos os espaços. Educando e educador são figuras que se mesclam a todo momento. Uma hora eu aprendo, outra hora eu ensino. Isso aí é um processo tão rápido que eu ocupo lugares. E esse espaço de troca, né? É uma troca. Está todo mundo ali aprendendo e ensinando a cada momento. No momento que eu pego o meu papel do meu lanche, jogo na lixeira, ali é os exemplos que vão estar sendo passados dentro do ambiente escola. E aquele professor fala, mas eu não tenho nada a ver com isso. Saúde? Não, saúde não é competência da escola. Eu estou aqui para passar minha prova, fazer minha prova, corrigir, entregar no prazo, dar minha aula. Não quero saber de saúde. Saúde é da competência das secretarias municipal, estadual, do Ministério da Saúde. Aqui é educação, aqui é ensinar, passar o dever de casa, fazer a prova, as avaliações. Será que a escola pode ir mais? Então, dentro desse contexto, dessa necessidade de saúde para todos, estamos vivendo aí essa epidemia de dengue, vários casos, pessoas morrendo, vivemos a pandemia Covid-19, estamos passando por um processo de adoecimento mental, inclusive, estamos aqui com a terapeuta em formação e também educadora. E como é que a escola pode dizer isso não é comigo? Eu acredito que o educador, e a educadora, nós já temos essa conscientização, talvez não tão, assim, ainda não chegamos àquele momento de dizer, poxa, nós somos fortes, necessários e importantes nesse processo, mas a gente já tem, sim, essa consciência de que se o pessoal, os colegas da área de saúde, dá uma orientação, aquela pessoa que não consegue conectar, organizar lá no seu pensamento as orientações, não vai conseguir, porque a gente trabalha, tanto individual quanto coletivo, este processo de o que é que eu preciso fazer com isto. E aí nós começamos a trabalhar para que este sujeito, que seja criancinha até, perceba o mundo. Este mundo é meu. Eu tenho uma responsabilidade dentro, cada um, claro, dentro das suas condições. E essa responsabilidade eu vou cumprir da melhor maneira possível. Então, eu chego na minha sala de aula e eu coloco isso e ouço, porque a escuta é importantíssima. E não é uma escuta só porque eu ouço. É uma escuta que a gente chama na psicopedagogia da escuta sensível. É a escuta que a gente abre os ouvidos para ouvir dali, daquela escuta, tirar. Aproveitar muita coisa que é dito com uma sabedoria que vai além das teorias, às vezes, porque é algo espontâneo, é algo da vida. E aí eu trago, olha, tá na minha casa, no meu bairro, olha, eu assisti naquele filme, tantos métodos que nós temos, filmes, livros, histórias. Ai, contar histórias é um aprendizado maravilhoso quando a gente chama para dar significado àqueles personagens, aquela moral, aquela fábula. Gente, é muito lindo. Então, saúde e educação estão juntas porque quando as crianças e adolescentes muitas vezes deixam de ir à escola, não participam ali do fluxo porque estão adoecidas. A questão da educação sexual também dentro da escola, a saúde, é levar essa informação
para que os jovens que estão adentrando também nesse universo, descobrindo o seu próprio corpo, a sua própria sexualidade, estejam ali atentos a isso. Um ambiente limpo, organizado, com esse professor que, assim, antes de entrar na sala, quando chega na sala, aquela sala suja, as cadeiras fora do lugar, ele fala, não, para, tudo. Não tenho como dar aula aqui nesse espaço. Vamos primeiro organizar o espaço, porque quando eu organizo o espaço, eu me organizo também internamente, mentalmente, para que aquele conteúdo ela possa chegar de uma forma melhor. A gente tem banalizado tudo muito, né? Tudo muito banal, deixa como tá, ninguém cuida de nada, não me cuido, não cuido da minha alimentação, e a escola pode virar essa página de trazer a saúde integral, integrada, para a sua comunidade. É um papel também, esse autocuidado ensinado na escola. E os nossos currículos poderiam estar adaptados a isso. E a questão da organização, porque às vezes assim, tanto na pública quanto na privada. Mas eu tenho quem faça. Se eu Cadê deixar... a funcionária que não veio hoje limpar a sala? A funcionária, tem poucos... Então, assim, se a gente coloca este papel do sujeito como pertencente àquela sociedade, àquela comunidade, eu vou me imbuir, né, daquele trabalho, eu vou dizer, não, esse trabalho também é meu. Então, se a funcionária ou se a pessoa responsável pela limpeza não chega, eu posso contribuir deixando a minha parte, pelo menos, né? Pelo menos, se eu não faço a do outro, no lugar. Então, aquele papel que eu jogo no chão, eu já não jogo, é menos um. Então, é assim. E 1 mais 1, como diz Beto Guedes, é sempre mais que 2. E a gente vai construindo e não delegando só para terceiros, para o outro, um trabalho que eu posso fazer. E aí, assim, eu estou delegando, aí fica de quem é a culpa. Por que que essa criança age assim? É a família? É a escola? É isso? É aquilo? Então, assim, a minha parte nós vamos fazer. E assim, e aguardar, porque no processo de educação, as coisas não acontecem de um momento para o outro. É um processo. E processo requer tempo, requer persistência, dedicação, requer repetição, aí tanta coisa aí, e que não precisa. Porque às vezes a gente pergunta, mas a escola não tem isso, não tem computador, não tem aquilo, mas tem o material mais importante. É a figura do professor que se envolve e transforma de uma folhinha de papel, uma coisa mais linda do mundo, quando a gente quer. Gente, coisa linda, uma vez por mês tem aqui esse bate-papo com a professora Joanice. Nós vamos para o intervalo comercial, no próximo bloco vamos concluir falando desses 2 aspectos. O tema dessa nossa entrevista é mensal, falando sobre educação e trazendo o papel do educador para transformar a sociedade, nós acreditamos nisso. Como os estudantes podem contribuir para auxiliar a saúde da sociedade? Será que podem? Podem sim, a gente volta já falando sobre isso. Em sintonia. Olá, amigo ouvinte. Sou o Frei Fernando Henrique, religioso mercedário, atualmente como pároco da paróquia Nossa Senhora da Luz, e estamos juntos aqui caminhando na campanha da fraternidade nesse período quaresmal. Recordando a todos que o tema da campanha é fraternidade e amizade social e o lema, vós sois todos irmãos e irmãs. No segundo parágrafo do texto base da campanha da fraternidade desse ano, parte dele nos diz assim: visto que evangelizar é renovar toda a vida da sociedade a partir de dentro, não de maneira decorativa, como aplicando um verniz superficial, mas de maneira vital, em profundidade e até as suas raízes, a cultura e as culturas do homem, modificando pela força do Evangelho os critérios de julgar os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento. Esse segundo parágrafo nos apresenta que, nesse momento quaresmal, nosso olhar está voltado para a evangelização. Para aqueles que talvez tragam alguma dificuldade em relação à campanha da fraternidade, ela nos apresenta sempre um modo de evangelizar.
E esse ano nos ajuda a olhar novamente para a amizade social, para nossos vínculos em sociedade, para transformar nossos pensamentos, nossa maneira de julgar e até mesmo nossas atitudes em relação com aqueles com quem nós convivemos. Tem novidade na área. Seja um membro da família Excelsior e concorra a brindes. Ligue agora e faça seu cadastro. E você que já contribui regularmente, também concorre a sorteios no mês do seu aniversário. Não fique de fora e venha fazer parte da família Excelsior. Mantenha seu cadastro atualizado. Ligue 3114-3333 ou acesse nosso portal www.fundaçãodomavelar.com.br. Família Excelsior. As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã. Em sintonia. Ajude a regular sua flora intestinal com o novo Eno Probiótico. O Eno que cuida do seu número 2. Estamos de volta com Patrícia Tosta e o Papo Sintonia, na 106.1 FM. Patrícia Tosta. E hoje conversando com você sobre saúde e educação, com a professora Joanice Bezerra, especialista em educação especial, terapeuta e formação psicopedagoga da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Regional Bahia. E a gente quer deixar para você hoje essa mensagem: como os estudantes podem contribuir para auxiliar a saúde da sociedade. Que responsabilidade, hein? É uma responsabilidade do estudante, e aí eu lembro também que somos eternos aprendizes, portanto, eternos estudantes, de uma forma ou de outra, e nós vamos aí construindo e reconstruindo ideias para que a gente possa estar inserindo o nosso dia a dia, o nosso fazer nesse contexto, que é urgente, para que eu possa estar contribuindo de uma forma efetiva e afetiva, porque a gente conversa, e o programa Em Sintonia traz temas tão relevantes para o nosso dia a dia, para o nosso contexto, para a nossa contemporaneidade, que hoje, ou melhor, antigamente, esse tema não fazia parte dos nossos diálogos, porque não é problema meu. O problema da escola é esse, é dar o conteúdo, é isso somente. Mas agora não. E a gente não está aqui conversando sobre tomar o papel desse ou daquele. O papel da família é o papel da família. O da escola é o da escola. E essas duas instituições se interligam com um objetivo comum, que é proporcionar ambientes de camaradagem, como diz Paulo Freire, de felicidade, que não é não ter problemas, e aí vamos aí sendo autores e construtores de nossa vida e da vida coletiva também. Agora, em março, teremos no dia 8, o Dia da Mulher, né, que é comemorado assim, internacionalmente, e assim, mas algumas colocam, mas para a mulher parece que a carga é maior. É incrível, porque na educação, na escola, temos mais mulheres, mais professoras do que professores. Pelo menos até um bom tempo, eu não tenho dados concretos, mas olhando assim nas reuniões que a gente participa, tem mais mulheres do que homens, né? Ou mais o feminino do que o masculino. Não sei por que isso, mas a sensibilidade, tanto de um quanto de outro, não importa, isso vem de dentro, vem do ser humano. E o ser humano, ele foge a todos os preconceitos e quebra barreiras. E
Eu sou um ser humano inserido nesse processo, no processo da evolução, da construção. Então, eu faço a minha parte enquanto professor. E lá na instituição escolar, nós temos várias pessoas que trabalham, cada um no seu papel. E nenhum é mais importante que outro. Porque quando a base ou qualquer degrau fica balançando, compromete toda a escadaria. E aí é preciso tratar e trabalhar, cuidar. Tem alguns projetos aí, eu vi 2 projetos aqui, que nós temos projetos sociais, que chama-se Cuidar de Quem Cuida, que é muito interessante. Cuidar de quem cuida para que essa pessoa cuidada possa reproduzir o cuidado que tem, porque ninguém dá aquilo que não tem, né? E aí a gente precisa também trabalhar essas famílias e chamá-las para dentro da escola, para juntas, não é uma é mais, outra é menos, mas essa criança já vem de casa com isso, com aquilo, então não tem mais jeito daquelas coisas todas. Vamos desconstruir isso. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar conversando. Não sou a dona da verdade, isso são opiniões, e aí a gente espera que pessoas concluam dizendo sim, dizendo não, e não, porque é assim que a gente vai construindo essa sociedade melhor para todos. E mais saudável. E a educação. Obrigada por estar aqui com a gente, Janice. Até o próximo momento, né? Obrigada. Então, hoje foi o tema Educação e Saúde. O estudante pode sim contribuir para uma sociedade melhor e mais saudável, inclusive em momentos como esse, como estamos vivendo esse mutirão da dentro de cada escola fazendo a sua parte. Você também que é educador, que é pai, que é mãe, que é estudante, todos nós contribuindo para uma sociedade mais saudável. Papo Sintonia Educação e Saúde hoje ficou por aqui.